Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? Pessoal, o Inter empata então mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez o Internacional empata fora de casa, na Serrinha, com o Goiás. O Inter não fez um bom jogo, o Eduardo Cudê coloca o que tem de melhor. Ele entrou com um Rocher no gol, Bustos na direita, Hugo Malo, porque o Vitão tá machucado, e o Mercado na lateral esquerda, o René. O Johnny também machucado, ele opta por entrar com o Gabriel. À frente do Gabriel, o Arangues. Pelo lado direito, Carlos de Pena, a novidade. Pelo lado esquerdo, o Wanderson. E mais à frente, Alan Patrick e Ener Valencia. O Inter teve a bola no primeiro tempo, criou duas situações de gol com o Ener Valencia. As duas o goleiro Tadeu foi muito bem, né? Contra o Ener Valencia. O Inter teve o domínio territorial da partida, circulou a bola no setor de meio campo, mas não conseguiu criar para o seu ataque. Foi uma dificuldade que o Internacional teve no primeiro tempo contra o Goiás. O segundo tempo, o Goiás começa a ir para cima do Inter. O Goiás teve algumas chances, mas também não teve uma situação real de gol. O Goiás também ficou muito carente de criação. O jogo foi mais brigado, mais truncado, e aí o Eduardo Cudê começa as alterações. Logo no intervalo mesmo, ele tira o Depena e coloca o Maurício para tentar ganhar um pouco mais de criação no meio campo, e o Maurício não entra bem. O Maurício não consegue corresponder, ele que é um jogador importante para o Internacional. O Cudê continua fazendo alterações. Durante a partida entra o Luca, entra o Bruno Henrique, entra o Luiz Adriano, entra o Pedro Henrique. O Luiz Adriano foi expulso, uma infantilidade do Luiz Adriano, ele foi expulso. O jogo termina com o Goiás com 9 em campo. O Maguinho, o lateral direito, e o Lucas Halter foram expulsos, né? O Maguinho por trancar um contra-ataque do Inter, puxou o Luca, e o Lucas Halter por ter se desentendido e brigado com o Luiz Adriano. Então Maguinho, Luiz Adriano e Lucas Halter expulsos. Isso já nos acréscimos. Tivemos mais 6, 7 minutos de jogo, com 9 do lado do Goiás e 10 do Internacional. Até o Inter teve daí sim uma certa vantagem, mas rifou muita bola para dentro da área, e o Tadeu foi, na minha visão, o melhor jogador do Goiás. Tem o Palácios, que é o jogador camisa 10 do Goiás, que entrou muito bem. Pelo Internacional eu gostei da entrada do Luca. O Luca entrou no lugar do Alan Patrick, ele ficou mais próximo ao Ener Valencia. O Luca, caído um pouco mais pela esquerda, passou algumas vezes pelo seu marcador na jogada individual, criou algumas situações. É um jogador que eu espero que Eduardo Cudê comece a dar mais oportunidades. O Inter conquistou esse um ponto, mas são 2 pontos perdidos, porque o Inter não vence desde o jogo contra o América Mineiro, ainda com o Mano Menezes, fora de casa, aquele jogo lá no Independência, onde o Inter faz 2-1 de virada, gols do Jean Dias e do Alemão. Aquele gol lendário do Jean Dias de letra, e depois o gol do Alexandre Alemão. De lá para cá são 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro, alguns com o Mano Menezes, alguns com o Eduardo Cudê, e o Inter não consegue vencer. O Santos hoje tem 21 pontos, o Inter tem 26, o Inter conquistou mais um, o Inter tem 26. Claro que o Santos ainda joga na rodada, mas o Inter está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Então o Inter não entra de novo na zona de rebaixamento esta rodada, não entra. Mas o Inter tem que abrir o olho, o Inter tem que vencer, o Inter tem sequências pesadas, é uma sequência difícil de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco as atenções do Inter voltam também à Copa Libertadores da América, aonde estamos na semifinal. Mas o jogo em si não foi bom, o Inter não mostrou soluções, por mais que conseguiu ter domínio territorial no primeiro tempo, não envolveu o adversário. As chances criadas do Internacional, na verdade, as que chegaram no Ener Valencia, foram mais erros individuais do sistema defensivo do Goiás do que propriamente criação do Internacional. Então o Inter ficou hoje refém de criação. O Alan Patrick não fez uma boa partida, o Arangues também não fez uma boa partida, que são 2 motores da equipe do Internacional. Depena mais uma vez abaixo, Wanderson um pouco acionado. O Ener Valencia incomodou demais o sistema defensivo do Goiás. As chances do Inter foram também em atitudes do Ener Valencia, mas ele também não teve um jogo brilhante. O Rocher importante nas intervenções, os laterais do Inter burocráticos, não ajudaram tanto na construção e também não comprometeram defensivamente. A dupla de zaga do Inter segura, tanto que o Goiás não teve muitas oportunidades.
o Gabriel não fez uma partida ao nível das partidas que o Johnny vem fazendo. O Johnny que é o titular. O Gabriel entrou porque o Johnny está machucado. O Gabriel não foi mal, não foi mal, mas ele não correspondeu à altura que corresponde o Johnny na era Eduardo Cudê. Então um empate pelo que as duas equipes criaram e jogaram até que justo, justo, porque ninguém conseguiu ter criação. O Inter teve atitude no primeiro tempo, o Goiás teve atitude no segundo tempo, mas as equipes não criaram tanto para abrir o marcador. As chances tanto de Goiás como do Inter foram mais em erros individuais do adversário. Agora então o Internacional consegue esse respiro, por mais que o Inter tenha perdido 2 pontos, como eu falei, né? O empate soma 1 ponto. Então o Inter fica aí 5 pontos do Santos, vai secar o Santos, vai secar o Bahia, vai secar esse pelotão de baixo para ficar um pouco mais tranquilo e confortável na tabela do Brasileirão. Pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Se tu não for inscrito, se tu for inscrito, compartilha bastante, pede pra galera se inscrever pra gente chegar a 250 inscritos. Se tu não ativou o sininho, ativa o sininho porque tu recebe todas as notificações assim que eu postar vídeo. Deixa o teu comentário aqui embaixo e mais importante, like, like, like. Valeu, pessoal.